doutrina reformada para o aliancismo. E, ao falarmos do aliancismo, nós até tocamos nesse assunto, que é a questão do dispensacionalismo, que é uma outra forma de compreender a Bíblia, diferente do aliancismo. Não dá para a gente falar que chega a ser uma própria oposição, porque não é um extremo, um está aqui, outro está ali, não seria bem dessa forma, mas é uma forma diferente de compreender a Bíblia. Então, por isso que, quando a gente fala de aliancismo, sempre é muito bom a gente falar sobre o dispensacionalismo, porque, como eu disse, é uma forma diferente de compreender, de ler, de entender toda a cronologia, todo o relato bíblico, tudo que nós temos na Palavra de Deus, são formas diferentes. Então, a gente vai abordar alguns pontos aqui, algumas questões relevantes. Como sempre, a gente deixa sempre essa questão, que a gente não consegue ser exaustivo, tratar todos os pontos que envolvem essas situações, né? Mas a gente consegue passar por toda a questão. E um ponto importante é essa questão que a gente colocou aqui, dispensacionalismo clássico, tá? Porque a gente vai citar mais ao final da aula, existem algumas evoluções, outras formas que envolvem o dispensacionalismo também. Então, a gente vai abordar aqui mais o dispensacionalismo original, clássico, que, de uma forma ou de outra, os que vieram depois se fundamentam nele, se baseiam nesse clássico para outras derivações. Tá? E, só para relembrar, então, alguns pontos aí que nós vimos na aula passada, eu gosto muito dessas citações, das duas que a gente vai colocar aqui, essa do James Packer, que ele coloca essa questão, que no cristianismo moderno, a teologia do pacto tem sido injustamente esquecida. Então, para quem não estava aqui na primeira aula, teologia do pacto, doutrina da aliança, doutrina do pacto e aliancismo é tudo a mesma coisa, 6 por meia dúzia. Estamos falando da mesma coisa, só com nomes diferentes. Tá? Então, quando a gente falar teologia do pacto, aliança, aliancismo, ou doutrina do pacto, doutrina da aliança, estamos falando da mesma coisa. E o Packer coloca essa questão, que realmente no século XX, que é o período que ele está colocando aí, esse estudo, essa teologia da aliança, teologia do pacto, ela foi realmente esquecida, foi realmente deixada um pouco de lado ao longo do século XX. E, na mesma linha, colocando de outra forma, o pastor Mauro Meister, pastor da nossa igreja também, coloca que a doutrina do pacto é a base da teologia calvinista e, portanto, a teologia oficial das igrejas de confissão reformada, que somos nós, a IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Tá? Então, só um ponto aí de introdução e, como numa aula, sempre é bom a gente revisar o que a gente viu no ponto anterior, principalmente porque talvez nem todos estavam aqui, e nós falamos de 3 pactos, 3 grandes pactos que nós temos na Bíblia na aula passada. Quem estava aqui? Alguém se lembra quais foram os 3 pactos que nós falamos? Tem umas 4 carinhas ou 5 aí, pelo menos, que eu lembro que estavam aqui. Se ninguém falar, a gente pode apontar o dedo assim. Redenção, obras e graça, exatamente. Então, o pacto da redenção, de maneira bem resumida, é o pacto da Trindade para a salvação do homem desde a eternidade. Em Efésios, nós vemos que nós somos escolhidos desde a eternidade. Então, antes que tudo viesse a existir, a criação, os homens, o mundo em si, nós já tínhamos sido escolhidos por esse pacto da redenção. O Deus Todo-Poderoso decidiu salvar o homem por a graça dele. Né? O segundo pacto, que aí esse pacto já é mais explícito na Bíblia, que o pacto da redenção ele não é tão evidente, tão claro, ele é menos abordado. Agora já o pacto de obras, ou pacto natural, o pacto da criação, também tem outros nomes que algumas pessoas chamam. Nós vimos que ele aparece ali exatamente na criação do homem dentro do jardim. E ele é chamado de obras porque o homem tinha uma obrigação, no caso, uma obrigação de não comer de uma determinada árvore para continuar ali em comunhão plena com Deus, naquele jardim-templo, né, que era o Éden. Porém, ele fracassou nesse pacto de obras, ele não prosperou, porque ele caiu em pecado, ele entrou em pecado, descumpriu a ordem que Deus havia dado, e com isso, o pecado veio ao mundo e
todos nós aqui fomos afetados por isso, né? Pois todos nós nascemos em pecado. Então, esse foi o segundo grande pacto que nós vimos. E logo após o pacto das obras, logo após a queda do homem no pecado, nós vimos o pacto da graça, que é o pacto, digamos, que está contido em toda a Escritura, em toda a palavra de Deus. A partir de Gênesis 3,15, é quando esse pacto, não com esse nome, com essa expressão, pacto da graça, mas quando ele aparece na Bíblia, quando Deus promete que viria um Redentor, que viria um descendente de mulher, como foi até mencionado aqui na pregação, referência a Gálatas 4,4, na plenitude do tempo, veio Jesus Cristo, nascido de mulher, nascido sob a lei, para cumprir esse pacto da graça, para colocar todo esse plano em ação e aperfeiçoar tudo que vinha sendo dito ao longo da palavra de Deus. E nosso entendimento com esse pacto da graça, que é a base do aliancismo, a partir de Gênesis 3,15, tudo que ocorre na Bíblia, com Noé, Abraão, Moisés, como nós vimos aqui na questão, no tempo no deserto, depois ocupando a terra prometida, depois com todos os reis, divisão do reino de Israel, reino do norte, reino do sul, os profetas, tudo converge para Cristo. Tudo caminha para Cristo. Não são histórias isoladas, histórias subsequentes uma da outra. Não deu certo dessa forma, como a gente vai ver um pouquinho aqui hoje. Aí Deus se relaciona de maneira diferente com o homem e, assim, de forma subsequente, até chegar a Jesus Cristo. Não, é um pacto só, é uma história só sendo contada para culminar, afunilar, se aperfeiçoar, se materializar em Jesus Cristo, com a obra dele aqui nessa terra. Então, tudo aponta para Cristo. Até a pregação de hoje, a questão dos sacrifícios, foi bem colocado, bem salientada essa questão de que os sacrifícios eram sombras, eram coisas que apontavam para Cristo, e Cristo aperfeiçoa isso tudo. Então, o pacto da graça é esse pacto único que nós temos ali a partir de Gênesis 3,15. Um pacto só, uma aliança só. Daí o nome, aliancismo, teologia ou doutrina da aliança, porque é uma aliança só que é feita de Deus com o homem por meio de Jesus Cristo. Por isso que nós temos essa cruz aqui no meio, né? E nós sempre fazemos essa ressalva aqui, né? A questão, eu gosto de fazer essa ressalva para destacar um ponto que eu acho relevante. Nós temos ali uma mão maior simbolizando Deus, né? A cruz no meio, que seria a ligação, com o homem, que seria aquela mão menor. A única ressalva que é bom a gente fazer é que o homem ele não se move em direção a Deus. Aqui parece que os dois estão se dirigindo ao outro, né? Deus e o homem. Mas a gente tem que ter uma consciência clara de que, espiritualmente, sem Cristo, todos nós estamos mortos, nossos delitos e pecados. Romanos deixa isso bem claro. E a situação é tão séria e tão grave que os irmãos devem ser lembrados de um texto de Romanos 5, acho que é Romanos 5, perdi a referência aqui, que nós éramos inimigos de Deus. Nós não estamos somente afastados de Deus. Quando nós estamos fora da comunhão, fora desse pacto da graça, nós somos inimigos de Deus. Você ser inimigo de alguém, se a gente parar para pensar, é algo muito sério, né? Vamos imaginar assim, entre aspas, né, na vida normal. Não gosto daquela pessoa, só isso. Então, ele fica para lá, eu fico para cá, não me misturo com ele. Agora, se eu vir e fala assim, eu sou inimigo daquela pessoa, aquela pessoa é minha inimiga. Ou seja, você tem uma oposição muito forte entre um e outro. Então, isso mostra como que o pecado nos separa de Deus e como que o pecado, sendo algo tão sério para a santidade de Deus, Paulo utiliza essa figura de inimizade, de inimigos, uma figura que remonta muito à questão de guerra, talvez, né? Uma questão bélica de como que é uma situação séria. Então, o homem aqui, na verdade, ele não está se dirigindo até Deus. Apesar da imagem poder transmitir isso um pouquinho, é mais Deus realmente por um pacto de graça, de maneira graciosa e merecida, que vai em direção a Deus. Então, essa é uma visão bem geral que nós temos aí do aliancismo. Foi o que nós vimos na visão geral também do aliancismo na aula passada, tá? E um ponto que eu quero deixar aqui para os irmãos
essa imagem que a gente colocou na aula passada, que são as várias manifestações, vários momentos relevantes que nós temos ao longo desse pacto da graça, né? Se inicia com Adão ali, Gênesis 3,15, e alguns momentos bem específicos que aparecem ao longo da narrativa bíblica, com Noé, Abraão, Moisés, Davi, até que se consuma tudo em Jesus Cristo. E sempre esse princípio, que também o Alisson mencionou aqui na pregação, o princípio Emmanuel, Deus conosco, Deus sempre presente com o seu povo, e Deus sempre se dirigindo até o seu povo. Mas um gráfico que eu quero colocar aqui, que eu acabei não colocando na aula passada, que é muito interessante, que ele vai trazer para a gente a ideia da unidade de toda a Bíblia. Nós temos uma aliança que é feita com Adão, que a gente chama de aliança do início. Depois, uma grande aliança que é feita quando Deus decide destruir o mundo, mas ele preserva uma família com Noé. Em Adão é dito que vai vir descendente de mulher, nosso Salvador. Vai vir um descendente que vai ter o calcanhar ferido, mas ele vai pisar a cabeça da serpente, que é ele vencendo a morte, vencendo Satanás. E aqui esse ferimento no calcanhar, parecendo que Jesus perdeu ao ser morto na cruz. Então, Deus preserva uma família em Noé por causa da aliança que ele fez com Adão. Tinha que vir o descendente de mulher. Então, precisaria que uma família fosse preservada para que essa promessa fosse cumprida. Então, o que a gente vê aqui nessa imagem? O que foi dito para Adão e depois para Noé, um engloba o outro. Então, a aliança que é feita com Adão engloba a aliança foi feita com Noé, engloba a aliança com Adão. Na sequência, nós temos a aliança com Abraão. Vai vir uma grande descendência, que não vai poder ser contada, se for comparar com as estrelas do céu, as areias de uma praia, que é a ilustração que é usada, não poderia se contar. Então, da mesma forma, a aliança que Deus fez com Adão de vir um descendente de mulher é abrangida por Noé. A promessa que Deus faz para Noé, que não vai destruir essa terra mais por água, alcança Abraão, então uma vai englobando a outra, como se fosse aquela questão de conjuntos que a gente vê um pouquinho em colégio lá, em matemática, né? Um vai estar estando contido no outro. Com Moisés, a mesma coisa, quando se manifesta a lei, que já era conhecida pelos homens, Deus coloca essa lei no nosso coração, só se materializa ali com os 10 mandamentos, determinadas leis para o povo de Israel, leis sacrificiais, leis cerimoniais, uma vai abrangendo a outra. Tanto que nós vemos sempre citações, fazendo referência a manifestações anteriores, né? Com Davi, a mesma coisa, que aí já começa a tomar um corpo maior, uma preparação para a vinda de Jesus Cristo. Que com Davi, o reino de Israel se consolidando, depois com Davi, Salomão, o templo sendo construído, por causa do pecado do homem. Israel vai ser dividido, né? Não sei se os irmãos se lembram bem da questão, depois, a descendência de Salomão, o reino de Israel vai ser dividido, o reino do norte e o reino do sul. Temos o período dos profetas trazendo mensagens sobre a vinda de Jesus Cristo, até que tudo se consuma em Jesus. E até as cores que nós colocamos aqui tem uma relação. Jesus é esse que foi prometido em Adão, aquele descendente de mulher. Então, isso é o pacto da graça, que a gente chama de um pacto só, desde Gênesis 3,15, ali em Adão, até o final de Apocalipse, sendo contado, falando sobre a vinda de Jesus Cristo, a vinda do nosso Messias, do nosso Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Tudo isso é o pacto da graça, isso é a base do aliancismo. Tá? Então, essa imagem é muito interessante a gente compreender essa questão de um englobando o outro. E nós vamos aprendendo cada vez mais sobre Jesus Cristo, principalmente no Antigo Testamento, com base na revelação progressiva, né? Como nós colocamos na outra aula. O que seria em Gênesis 3,15 para Adão, que foi o primeiro a receber essa mensagem, um descendente de mulher, que vai ter o calcanhar ferido e vai pisar a cabeça da serpente. Ele tinha uma informação ali, a serpente era Satanás, viu que foi enganado por eles, mas eles não tinham condições de compreender como seria toda essa caminhada bíblica, como que seria a vinda desse Salvador. Mas, por fé, eles criam que isso aconteceria. O versículo que nós citamos também na aula passada, Jó 19, 25, que Jó fala que ele crê que o Redentor dele vive. A mesma situação. Jó, para a maioria dos estudiosos, ele é contemporâneo a Abraão. Então, ele está ali bem no começo, logo depois de Noé,
antes de Moisés, mas ele já tinha essa crença. A grande diferença dos salvos, dos crentes do Antigo Testamento para os crentes do Novo Testamento, qual que é? Quem poderia colocar aí, fazer uma perguntinha para vocês participarem um pouquinho aí? A grande diferença em relação a Jesus, de perspectiva, já dando um pouquinho de uma dica da resposta aí. A questão... Exatamente, a questão de perspectiva. Eles olhavam para o futuro. O Messias vai vir. O que os profetas diziam, o que Gênesis 3,15 diz, o que Moisés fala, que vai vir um profeta maior que ele. Então, tudo olhando para o futuro. Agora, nós, crentes, vamos chamar assim, do Novo Testamento, a gente olha para trás e crê que esse Messias já veio, já cumpriu tudo o que estava prescrito para o Messias cumprir. Viver como homem, sem pecado, levar os nossos pecados sobre eles. Aí 53 que nós lemos na liturgia, foi mencionado na pregação também esse texto. Ele já veio, então é só uma questão de perspectiva, mas a fé é a mesma, um para o futuro e nós para o passado. E isso tudo dentro dessa revelação progressiva. Agora, depois dessa produção um pouquinho maior aí que a gente fez, vem o dispensacionalismo. Para que a gente possa começar aqui, quem aqui poderia dizer alguma coisa, agora eu conto um pouquinho com a participação dos irmãos, o que é o dispensacionalismo na visão de vocês? Não é certo nem errado, é mais uma questão de percepção, do entendimento que cada um possa ter. Quem já pelo menos ouviu a palavra, dispensacionalismo, começar pelo começo, quem já ouviu a palavra? Então, muita gente. Agora, quem vai tomar um pouquinho de coragem aí para falar o que seria, na sua visão, o dispensacionalismo? Acho que mudou. Espera aí. É uma visão e interpretação bíblica também, né, Pedro? Porque eles têm o Antigo Testamento literal. E aí, sendo literal, Israel do Antigo Testamento era só aquele povo, e aquele povo, na vinda de Cristo, o reino vai ser restaurado. Eles não creem que Jesus reina hoje, porque eles acreditam que o reino ainda virá. Isso. Alguém mais? Quer complementar? Falar? É mais ou menos o que foi colocado mesmo. Algumas pessoas, não foi o caso aqui, mas quando a gente pergunta, muitas vezes falam do dispensacionalismo só na parte escatológica, na questão do... Temos aquelas correntes, né? Sobre o milênio, pré-milenismo, amilenismo, na questão escatológica. O dispensacionalismo ele também vai chegar até lá, como o aliancismo também, obviamente, vai tratar dessa mesma questão. Mas o mais importante é entendermos que o dispensacionalismo ele não trata apenas da questão escatológica, ele trata da questão da Bíblia como um todo, da forma de interpretar a Bíblia, como foi muito bem colocado. Isso, é a forma de ver uma informação que está complementando a outra. Então, o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é esse, é exatamente esse. Não é apenas em relação à parte escatológica, que muitas vezes a gente tem essa visão, mas ainda bem que nós estamos caminhando bem aqui sobre essa questão. Pegando um pouco o que a Tatiane falou, o que os irmãos acham dessa perguntinha aí que está colocada aí? A salvação é sempre, aí eu estou dando destaque para o sempre, que está em vermelho ali mesmo. A salvação é sempre pela graça mediante a fé em Jesus Cristo? Fazer um data, não é data folha, não, data noroeste. Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não? Quer falar mais alguma coisa? Um pouquinho mais assim, além? De uma criança, de um indivíduo com uma deficiência intelectual, como que fica a questão daquelas pessoas que morrem muito cedo? Será que elas não são salvas? Eu Então. coloco isso como sempre, sempre não dá margem para essas
Sim, isso às vezes acontece, surgir essas questões, né? Apesar de não ser bem o ponto aqui que está trazendo essa pergunta, mas uma coisa a gente pode responder, seja para a criança de 5 horas de vida que teve, 2 horas que seja, 1 mês, ficou numa UTI e veio a falecer, seja uma criança que tem alguma pessoa, né, do modo geral, alguma limitação intelectual, enfim, qualquer caminho que qualquer situação que nós possamos colocar. Um ponto a gente tem que ter muito em nossa mente, não é por mérito, por ação, por decisão do homem, porque se fosse isso, um simples pecado nosso já é suficiente para nos condenar. Então, a justiça de Deus, sendo redundante, que a justiça de Deus sendo justa, o que nós merecemos é a condenação. Então, se alguém quer pedir, exigir alguma coisa de Deus, o que você merece, o que eu mereço, o que nós merecemos por nós mesmos, é a condenação. Nós estamos sem Cristo, nós estamos debaixo daquele pacto de obras. Todos nós estamos ou em Adão ou em Cristo. Se não estamos em Cristo, a gente está debaixo da condenação do pacto de obras, que é, pecou, vai vir a morte. É isso que Deus fala para Adão. Dela não vai comer, porque se comerdes, certamente morrerás. Desculpa. Morrerás. Quando nós somos alcançados pela graça, enfatizado novamente, pela graça de Jesus Cristo, graça é algo não merecido, é algo que nós não temos direito, nós recebemos de maneira graciosa, nós somos incluídos no pacto da graça, estamos agora debaixo de Cristo, nós somos declarados justos pela obra de Cristo. Nós não somos justos, mas nós somos declarados justos pela obra de Cristo. A gente recebe uma cartinha que nós não vamos ser alvos da condenação de Deus por causa da obra de Cristo. Eu sou justo, sou declarado justo. Agora, isso não depende da capacidade intelectual de ninguém, não vai depender da idade de ninguém, vai depender da ação soberana de Deus. Então, essas situações que são difíceis, não são claras dentro da palavra de Deus, como que essas pessoas são tratadas, essas crianças, pessoas com essas limitações, mas não é por obra, não é por ação, por capacidade delas. Isso a gente tem que ter em mente. Então, isso dá um descanso para a gente, que não é porque a pessoa está naquela situação que ela foi salva ou não foi salva. Ela vai ser salva ou não vai ser salva conforme a vontade de Deus, que é o nosso entendimento, que é claro na Bíblia, da soberania de Deus, e ele tem esse direito, como Romanos 9 também trata, sobre o vaso, sobre a criatura. Agora, outra pergunta que vem, e o próprio texto de Romanos responde. A gente vai questionar Deus qual que é o critério que ele utiliza para a eleição? Quem seria uma criatura para falar com o seu Criador se o critério dele é certo ou errado? E eu vou além. Será que nós teríamos condições de sondar a mente de Deus para saber qual o critério que ele utilizou? Lá não. Então, a fé ela é colocada na pessoa. Ela foi eleita na eternidade, que a gente chama de eternidade passada, antes da fundação do mundo. Quando a gente fala do pacto da redenção, o texto de Efésios fala que nós somos escolhidos antes da fundação do mundo. A questão é que a fé é colocada no ser humano pelo Espírito Santo de Deus, naqueles que são eleitos. Aí, como eu falei, tem algumas questões que não são muito claras na Bíblia de como que isso ocorre eventualmente com uma criança de um dia, um ano, 6 meses, que no final das contas, em termos intelectuais, vai dar no mesmo. Mas a gente não sabe como que isso vai se manifestar, como isso vai ocorrer. Mas o fato é que está na soberania de Deus, na escolha e na eleição de Deus. Tá? De qualquer forma. Eu só queria dizer assim, nem podemos responder diferente, mas eu acho que a sua resposta faz mais sentido. Porque, na opinião dele, toda criança é salva. Só que, assim, eu não vou lembrar qual argumento, não sei se é porque ele diz assim, delas é o reino dos céus. Só que, se você for por essa linha, é estranho porque, tipo, é como se a criança, até certa idade, todas fossem salvas, e aí, no momento, um vai permanecer e outro não vai. Então. É estranho. Eu acho que, realmente, é melhor ir por um caminho de que algumas são eleitas e outras não, independente da manifestação, e se inclui a pessoa com deficiência também. Senão a gente vai para uma imaginação, mas ela não tem culpa e tal. Mas a questão não é muito essa, como você estava dizendo. Não depende da pessoa ser inocente ou não inocente. A questão é... Tem esses dois entendimentos. Já vou passar a palavra para a Tatiane, aí eu vou depois caminhar aqui, porque, como eu falei, não era o ponto aqui, mas a gente, obviamente, no que surge é o objetivo de aula, né? A gente
e discutindo mesmo, né? Não é só uma palestra que é dita por quem está aqui na frente. Tem essas duas visões. Tem gente que compreende, inclusive nomes de peso, como Augusto Nicodemos, outras pessoas também dentro da própria PB que também discordam dessa questão, porque, como a Bíblia não é clara, a gente não consegue ser taxativo, ser bem assertivo com essa questão. Mas tem gente que tem esse entendimento, que todas essas crianças, antes da idade da razão, aí qual que seria essa idade da razão? 2 anos, 3 anos, 4 anos? Seriam salvas, né? Porque delas é o reino dos céus, naquela questão quando as crianças tentam se aproximar, os discípulos ali põem uma barreira e tal. Não é um entendimento tão tranquilo na visão de muitas pessoas. Eu tendo a acreditar e descansar mais na soberania de Deus, de que, assim como seja irmão, um irmão que você tem de sangue mesmo, né? Um tio, um pai, um avô, cônjuge, que seja, ele vai ser salvo, vai ser alcançado pela graça de Deus, sendo um eleito. E nós cremos na promessa de Deus, que é para nós e para as nossas famílias. Então, a gente descansa não nas nossas obras, no que a gente pode fazer, na minha capacidade de pregar o evangelho para minha irmã, pregar o evangelho para minha mãe, para o meu pai, mas eu confio na obra de Cristo, porque não depende do mensageiro, não depende se eu sou muito articulado, muito inteligente para expor o evangelho. O poder do evangelho não está no pregador, está no próprio evangelho. Então, o meu descanso é descansar na soberania de Deus. E nós cremos que Deus faz uma aliança com famílias e nós descansamos nisso. Então, o meu descanso se encontra dessa forma, mas é uma questão tão controversa que tem nomes muito fortes que vão por um caminho e outros nomes bem fortes que vão por outro. Mas o fato é, qualquer um dos dois vai chegar no mesmo lugar. Não vai ser por obra, por intelecto, por capacidade mental, seja por idade ou uma eventual limitação, que a pessoa vai ser salva. É por obra graciosa de Deus. Tatiane? Salmo 51, né? Se não me engano. Já está em pecado, é? Claro que pode. A gente sabe que no Antigo Testamento a salvação era pela fé, que acho que vai chegar nesse ponto. Mas a minha dúvida é assim, será que eles tinham esse entendimento muito claro? Porque, como é que eu digo? Às vezes parece que tinha tanta norma que Deus instituía, que eu até entendo um pouco os fariseus de achar que era aquilo que salvava. Sei que Jesus, assim, pegou pesado com eles, mas eu me coloco no lugar deles e pensaria assim, poxa, mas eu venho de uma tradição em que eu tenho que fazer muitas coisas. Deus manda o que eu faço. Então, assim, eu me pergunto se eles conseguiam entender que não era aquilo que salvava, porque a gente vê aqui em Levítico, que era muito, muito ritual. Então, assim, para o ser humano, a gente limitado como é muito fácil cair na ideia de que aquele ritual é o que salva. Aí Deus diz, não, mas vocês estão errados para pensar isso. Então, mas no próprio pregação de hoje, o Alisson destacou bem a questão. Por que era repetido? Aí, em Hebreus 10, tem a explicação, né? Em Levítico, aqui que a gente leu em 16, todo ano tinha que se repetir a expiação. A questão lá do novilho, os 2 bodes, um que ele ia sacrificar, depois o outro que seria o bode expiatório. Mas todo ano tinha que fazer. Por quê? Um bode não tira pecado. Em Hebreus 10, versículo 4, depois versículo, acho que lá pelo 10, 12, fala que Jesus fez o sacrifício perfeito, o sacrifício de uma vez por todas. Então, a gente não precisa repetir esse sacrifício. Isso, inclusive, é um dos pontos que talvez, provavelmente, até o reverendo Quaresma, acredito que ele vai conduzir a ceia hoje à noite, ele vem a falar. Por que nós temos um entendimento diferente da Igreja Católica em relação à ceia? Eles creem que o pão realmente se torna corpo de Cristo, a transubstanciação, é uma transformação da substância, e com isso ele é mortificado, ele é morto novamente. Então, traz aquele aspecto que o sacrifício de Cristo não foi suficiente, tinha que fazer aquilo ali não só no aspecto de memória, como a gente acredita que tem um aspecto memorial, mas também tem uma questão espiritual envolvida. Mas a Igreja Católica trabalha muito com a questão da transubstanciação, de que tem uma mudança de substância e um novo sacrifício sendo feito. Então, como eles tinham essa consciência, eu acredito que eles tinham essa consciência de que o sacrifício não era perfeito, tinha que ser repetido, não era suficiente, tinha que cumprir inclusive os rituais, porque aquele que ia lá, o sumo sacerdote, também era um pecador, também, tanto que precisava de um bode
para a expiação dos pecados dele, eles tinham essa consciência e que, de novo, não vai vir por intelecto, vai vir por fé, que ela é colocada pelo Espírito Santo de Deus. Porque mesmo a gente tendo toda a revelação hoje, digamos assim, nesse aspecto, muito clara para a gente, toda a história, desde lá de Gênesis, da criação, até o que vai vir no Novos Céus e Nova Terra, principalmente ali, Apocalipse 21 e 22 e outros textos espalhados, as pessoas não creem. As pessoas zombam de Deus, zombam da nossa fé, zombam da nossa crença, porque isso só vai fazer sentido para alguém, e talvez a gente olhando até para a nossa própria vida, a nossa conversão, só passou a fazer sentido quando você se converte. Pegar a minha própria história, criado dentro de um lar evangélico, família toda da minha mãe cristã, presbiteriana, mas aí ser batista também, obviamente, por mais que tenhamos entendimentos diferentes, são crentes no Senhor Jesus, assembleianos, enfim. Podemos ter divergências de entendimentos, mas não divergências do núcleo duro da fé, tanto que nós os consideramos como irmãos. A gente é criado, lê, compreende, entende a Bíblia, mas aquilo dali para até um certo ponto. Só vai fazer sentido espiritual quando o Espírito Santo realmente transforma o nosso coração, que é a regeneração. Tira esse coração de pedra e coloca o coração de carne, um coração dado por ele. Então, é por fé. No final das contas, na minha visão, você mesmo respondeu sua pergunta, colocando que vai ser por fé. Eu acho que eles tinham essa compreensão. Não clara, mas eu entrego nas mãos de Deus. Sem ser aquela entrega assim, não, vou crer que Deus cuida da minha vida e entreguei. Não nesse sentido, mas uma crença verdadeira de que Deus falou para fazer dessa forma, nós vamos fazendo, e Ele está cuidando de nós. O próprio Davi, nos salmos dele, ele percebe que ele é um miserável. Ele é um miserável, que não vai ser as ações dele que vão conduzir ele para a salvação. Porque se fosse isso, como a gente gosta de comentar. Davi, um homem adúltero, assassino, pior espécie possível, é o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele é perfeito? Óbvio que não, mas porque ele tem a dependência de Deus. Quando ele, confrontado por Natã, ele confessa o pecado dele, ele mostra que ele foi alcançado pela graça de Deus, que ele crê na obra e na soberania de Deus, não na obra dele. Porque se fosse na obra dele, eu tinha que pegar a espada dele lá e se matar, se aniquilar, porque não teria condições nunca dele cumprir a lei de Deus. Né? Então, pequena conversa que a gente teve, mas para mim sem problema nenhum. Muito pelo contrário, eu gosto realmente de aula que a gente converse, participe mais mesmo, para que a gente possa crescer. Lourenço? A pergunta? Vamos deixar um pouquinho aberto, deixar um pouquinho de suspense aqui, mas a gente vai caminhar na aula, a gente vai chegar, essa pergunta vai ser repetida lá na frente. Pode falar. Você tem que mediar a briga dos dois, né? Não, tô brincando. Isso, o núcleo da fé está ali. Uhum. A gente vai... Sim. A gente está começando aqui agora. Essa pergunta que ela é importante, principalmente dentro do dispensacionalismo clássico, tá? Vamos discutir isso na aula. Então, por isso que eu não vou falar se é sempre, se não é. Por isso que eu falei, fazer um suspense que a gente vai falar exatamente sobre isso aqui. Eu vou adiantar alguns pontos aqui, tá, meus irmãos? Que a gente acabou conversando um pouquinho aqui sobre essas questões. Mas o dispensacionalismo clássico, como eu falei aqui, no final da aula a gente vai voltar nessa pergunta aqui para entender. A gente vai trabalhar com uma definição do que é. A principal característica do dispensacionalismo, pensando um pouquinho na definição dele já, é essa separação forte de igreja e Israel. No final das contas, Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, novamente, eles vão ler a Bíblia sempre com esse entendimento. Um exemplo disso que a gente pode ver em algumas igrejas, que algumas igrejas utilizam elementos do judaísmo dentro dos seus cultos. Em algumas igrejas não é incomum a gente ver menorá, bandeira de Israel, na composição, vamos chamar assim, do púlpito. Não é muito incomum em determinadas igrejas. E até mesmo
aqui não é nenhuma referência muito boa não, né? Edir Macedo aí, mas usando quipá, a talite, né? Que seria para pregação ali. Então, elementos do judaísmo, porque eles têm essa ligação com Israel por entenderem que existem dois povos, como a gente vai falar um pouquinho, dois caminhos de salvação para as pessoas. Uma pelo cristianismo, pela igreja, e outro pela nação de Israel, pela nação judaica. E até mesmo, o que eu acho que é mais complicado, aqui o shofar, né? A questão de trazer até a Arca da Aliança, né? Em alguns cultos, algumas igrejas, a Universal, por exemplo, traz isso. Então, isso mostra como que essa questão judaica está presente nas nossas igrejas. Por quê? O dispensacionalismo ele é a maioria esmagadora, mas esmagadora, das igrejas evangélicas. Por que isso acabou acontecendo? Sem antecipar um pouquinho do que eu vou falar logo à frente aqui. O movimento pentecostal surge no início do século XX, 1900 ali, com o avivamento da Rua Azusa, lá nos Estados Unidos, na Califórnia. E eles adotaram o dispensacionalismo, que é algo recente também. A gente vai ver aqui as datas, daqui 2 slides. E com isso, com a explosão pentecostal, o Brasil é um país que o nosso povo evangélico é mais pentecostal, então isso tomou conta realmente das nossas igrejas e das influências que a gente ouve. Às vezes a gente ouve algumas pessoas, ouve alguns pastores, evangelistas, enfim, pessoas que têm essa visão dispensacionalista, às vezes a gente não percebe. E alguns pontos dele são um pouco complicados, alguns pontos específicos, né? Então, por isso que aquela frase eu gosto de colocar no começo de toda a aula. A teologia do pacto foi esquecida no século XX. Exatamente por esse movimento, com o crescimento do movimento pentecostal aliado ao dispensacionalismo, a teologia do pacto, o aliancismo foi esquecido e esses aspectos aí tomaram conta totalmente da vida das nossas igrejas, tá? E um ponto também que é bem interessante é esse aqui. Alguém já ouviu essa expressão, já viu uma imagem como essa no WhatsApp, o relógio de Deus? A gente tem que olhar para Israel para ver o que vai acontecer no futuro, porque é exatamente o que o dispensacionalista pensa, que as coisas que vão acontecer em Israel vão ser os sinais da vinda de Jesus Cristo. Então tem gente que fala, não, tem um grupo muito rico, família Rockefeller, não sei o quê, que está juntando dinheiro para construir o terceiro templo em Jerusalém, não sei o quê, preparando a vinda de Jesus Cristo. Então, a gente tem que olhar para Israel para ver o que vai acontecer com o futuro. 2 anos atrás, né, aquela coisa horrorosa que aconteceu lá do Hamas, atacando o território israelense, né? Para muitas pessoas, aquele evento ali, ele transcende a questão, chamada de humanitária, questão territorial, enfim, aquele absurdo que foi feito ali, eles vão além dessa questão, aquela matança, aqueles sequestros, aquelas barbaridades que foram feitas com os israelenses, e olham para aquilo com um aspecto escatológico, do que pode vir a acontecer no futuro. Então, tudo que ocorre em Israel, para eles, tem uma relevância importante. Então, daí a questão deles darem esse valor para esses aspectos israelenses. Começando aí para a definição e origem do dispensacionalismo. Ele surge, passar aqui em vez de perguntar, na Irlanda. Quem é bom de inglês aí, essa expressão brethren, ela é ligada à irmandade, não no sentido de irmãos, irmandade de sangue, né? A minha irmã, Yara, que é minha irmã de sangue, mas irmandade de um grupo de pessoas, né? Pessoas que estão ali com o mesmo propósito. Como que esse pessoal surgiu? Meados de 1800, século XIX, eles começam a questionar as estruturas das igrejas, achando que tem muita liderança, que tem muitos problemas na igreja e não deveria existir as igrejas. Aí eles saem das igrejas e criam um movimento, vou chamar de independente, movimento autônomo. E essa é uma questão complicada, porque se você começa a olhar, é um ponto para nossas vidas, inclusive, né? Eu venho aqui para a Igreja do Noroeste aqui, não, é complicado, né? Tem um cara que senta aqui na frente, você está sempre com uma cara assim, olhando os outros. Não, a menina que senta aqui faz isso, isso e aquilo. Quem toca, quem canta aqui, ali fora faz tal coisa. Todo mundo tem um problema, né? Todo mundo. Quem senta ali atrás, quem fica na mesa de som, quem fica na porta, todo mundo tem um problema. Eu nunca tenho um problema, né? O problema é sempre o outro. Então, os outros têm um problema, então, como eles têm problema, eu saio junto ao meu grupo aqui, todo mundo aqui é perfeito, né? O problema são os outros. Então, é um ponto um tanto quanto complicado, mas essa é a origem. Eles surgem ali na Irlanda,
esse movimento cresce, vai para essa cidade de Plymouth, na Inglaterra, começa a crescer esse movimento, e até hoje existe um pessoal que deriva dessa linha aí, tá? São as pessoas que falam que não pertencem a nenhuma igreja, e não vou dar o nome da pessoa no YouTube, não, tem um canal que tem até muitas visualizações, um cara meio grisalho assim, que responde algumas questões bíblicas, algumas até boas, né? Um cara bem inteligente, mas caminha numa linha de ir contra a igreja instituída, como se isso não tivesse sido instituído por Cristo pelos apóstolos. Eles falam que eles se reúnem só em nome do Senhor. Então, eles são contra uma igreja instituída, contra até a liderança, questão de presbiteratos, os líderes que a igreja tem, e que é muito claro. Paulo fala para Timóteo, vai lá, institui presbíteros, faça eleição de presbíteros, escolha os presbíteros, tem todo um rol de como é que eu vou dizer, de itens, né, que o presbítero, um bispo, ele tem que ter para poder almejar esse ofício, e eles contestam isso tudo e cria esse movimento, uma irmandade entre eles. E tem como principal líder esse nome aí, ó, John Nelson Darby, na Irlanda. Então, estamos ali na Grã-Bretanha. Irlanda, será que a Irlanda está fora, né? Na Inglaterra ali, do modo geral, na Europa. Só que esse movimento vai crescer para valer quando ele vai para os Estados Unidos. Ele vai atravessar o Oceano Atlântico e vai parar lá e vai ganhar corpo para valer nos Estados Unidos com uma Bíblia de estudo. Alguém tem ideia de que Bíblia seja essa? Pode falar em voz alta. Quem tira nota boa na classe pode falar em voz alta. A Bíblia de Scofield, exatamente ela que dá uma publicidade enorme para esse entendimento dispensacionalista, que é, começando a definição, que já foi dito, uma leitura literal das Escrituras. Então, quando eles olham para alguma profecia de Israel, eles creem que é uma profecia para o Estado de Israel, não necessariamente uma profecia espiritual que vai refletir na igreja, que é como Paulo coloca que é aquela mistura ali de Israel e a igreja, né? Com a vinda de Jesus Cristo, com a consumação da obra de Jesus Cristo. Esse Scofield, enfim, mais em inglês, mais aportuguesado, ele é um advogado, um cara muito capaz, faz umas anotações, começa a estudar o dispensacionalismo, esse clássico, fazendo anotações na sua Bíblia. Depois isso é compilado numa Bíblia de estudo que fez bastante sucesso ali na década de 70, 80, principalmente no Brasil. Então, dali que ele começa a ganhar corpo. Tá? E o que é o dispensacionalismo, afinal de contas? 2 pontos importantes. Primeiro, os dois nós já falamos aqui, uma lente hermenêutica, uma forma de ler, entender e compreender a Bíblia, principalmente trabalhando com o literalismo. E o segundo ponto que nós colocamos também, a separação de igreja e Israel. E por mais absurdo que isso aqui possa parecer, na visão do dispensacionalismo clássico, a igreja é um plano B. Não deu certo, Israel falhou, então vem a igreja. E no futuro vai ter o resgate de Israel, já adiantando naquele reino milenar. Então, essa é a forma como o dispensacionalista lê a Bíblia, o dispensacionalista clássico, tá? Ele lê a Bíblia, essa separação forte de igreja e Israel, quase que incomunicável, e uma leitura literal da palavra de Deus. Olha essas citações aqui que a gente vai colocar. O Nelson Darby, e aqui alguns falam Schaeffer, outros falam Schaffer, né? Mas vamos ver o que eles dizem. A era da igreja, olha isso aqui, é um parênteses no plano de Deus. Lembra do plano B que eu falei, mais absurdo que possa parecer? Eles vêm como parênteses no plano de Deus. Esse Schaeffer, ou Schaffer, ele foi diretor do seminário que foi criado nos Estados Unidos, o seminário de Dallas, que foi financiado, inclusive, pelo Scofield. É um seminário muito grande, muito influente nos Estados Unidos. Tá? E só tomem cuidado para não confundir esse nome aqui com Francis Schaeffer, que é um autor excelente, um cara que você pode ler, estudar, e vai precisar ler e estudar muito, que é uma leitura densa, um cara que escreve muito profundamente, mas é um cara muito bom. Francis Schaeffer, digamos, joinha. Esse aí, nosso entendimento é um pouco mais complicado. Na mesma linha que o Darby, a igreja é uma intercalação ou inserção sem relação com as tratativas anteriores ou subsequentes de Deus com Israel. De novo, o quê?
separação, igreja e Israel. Esses são os pontos, os entendimentos que eles têm. Agora, quando a gente olha para a palavra de Deus, Atos 3 ali, e todos os profetas, a começar com Samuel, ou seja, olhando tudo para o Antigo Testamento, né? Profeta, Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais. Eles estão falando aqui para a igreja do Novo Testamento. Atos. Jesus já tinha cumprido a obra dele, morrido, sido levado aos céus. Então nós somos filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Aquela ideia de uma aliança só, resgatando coisas de Abraão para o Novo Testamento. E aqui nós estamos em Atos 3, que é depois de Atos 2, que é quando tem um Pentecoste, em que a igreja é reunida ali em Jerusalém, Jesus pede para eles esperarem, vai ter descida do Espírito Santo, e de novo, trazendo o Antigo Testamento, o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão vossos velhos. Ou seja, novamente a ligação do Antigo Testamento com o Novo Testamento, mostrando que esse entendimento de separação igreja e Israel é um tanto quanto complicado, na visão que os dispensacionalistas têm. Tá? Agora vamos comparar um pouquinho aqui os dois, aliancismo e dispensacionalismo. Eu vou deixar até essa linha aqui, até aqui tá bom. Olha que interessante. Os nomes parecem. Nós chamamos de Pacto das Obras, eles chamam de Dispensação da Inocência, o mesmo período, ali antes da queda do homem, né? Pacto das Obras. Nós chamamos de Aliança do Começo, com Adão, eles chamam de Dispensação da Consciência. Depois, Aliança da Preservação, Governo Humano. Aqui já começa a ficar idêntico. Aliança da Promessa com Abraão, que é feita uma promessa da descendência dele. Eles também Dispensação da Promessa. Aliança da Lei, Dispensação da Lei. Começa a ficar muito parecido. Só que aqui nós temos uma diferença. A aliança do reino, em que o reino de Israel físico ele é materializado, ele é estabelecido com Saul, Davi, depois Salomão, com o reino maior, consolidando ali como um todo, e depois, por causa do pecado, inclusive o pecado de Salomão, o reino é dividido, o povo continua fora de Deus e são dispersos, né? Em 3 segundos a história de Israel aí. Para o dispensacionalismo não tem essa aliança aqui. Por quê? Eles jogam essa aliança aqui para o futuro, que é aqui, ó, a dispensação do reino, após a vinda de Cristo. Vai ser o período do reino milenar, aquele reino de 1000 anos, que eles creem que é um reino literal, como eu falei. Os dispensacionalistas trabalham muito com a literalidade. Então, todas aquelas promessas que Deus fala de restauração de Israel, que Israel vai reinar para todo sempre, eles trazem para a literalidade. Então, eles pulam, digamos, aqui essa aliança ali, essa consolidação do reino de Davi, o reino de Israel. Quando eu falo Davi ali, é porque Deus faz uma aliança explícita com Davi, né, em 2 Samuel 7, mas isso aqui vai chegar até Salomão também, tá? Eles pulam, digamos, essa parte, porque eles creem que isso não se consolidou ali naquele ano ali, 700, 600 anos de Cristo. Eles creem que isso vai se consolidar aqui depois da igreja, com a vinda de Jesus para o reino milenar. E nós acreditamos que esse reino já foi implantado com a vinda do próprio Cristo, né? Em Lucas 17, 21, ele fala que o reino de Deus já está entre vós. Os fariseus perguntam para ele, como é que vai ser a vinda do reino? A gente vai ver alguma coisa? Ele fala, não, vocês não vão ver nada, o reino já está entre vós, que é ele mesmo. Então, mostrando que o reino já está acontecendo aqui. Esse reino milenar é a era da igreja, e tanto é que quando ele vai comissionar os seus discípulos para pregar o evangelho e fazerem discípulos por toda a terra, ele fala o quê? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Porque exatamente quando ele vence a morte, ele assenta à direita de Deus. Faço a leitura depois, Apocalipse 4 e 5, que mostra essa cena exatamente. Da descrição em Apocalipse 4 do trono de Deus. Em Apocalipse 5 nós temos a chegada do Cordeiro naquele cenário do reino de Deus. E ele pega o livro selado com 7 selos, que João fala que ninguém podia nem olhar para aquele livro. Ninguém era capaz nem de olhar. Ele pega aquele livro e ele começa a abrir os selos, ou seja, ele tem um controle do que vai acontecer aqui na Terra, que é exatamente o que fala em Apocalipse 6, mostrando
que ele tem toda a autoridade, que ele reina sobre esse mundo, então esse reino já está entre nós. Esse é o nosso entendimento. Já os dispensacionalistas, pela interpretação literal, eles vão jogar esse reino para depois da vinda de Cristo. Aí vai ter tanta visão pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, se vai ter arrebatamento secreto ou não da igreja, coisa que a gente não acredita, que não tem nossa visão, com todo respeito a eles que pensam diferente, mas não tem uma base bíblica sólida. Tem que fazer manobras muito grandes de interpretação para chegar nesse entendimento. O entendimento de que nós temos uma aliança só, uma história só sendo contada, que é a vinda de Jesus Cristo, faz mais sentido. Até porque, se nós temos a queda do homem no pecado, no pacto das obras, qual que é o problema que o homem tem para ser resolvido? O pecado, a separação dele com Deus. Esse problema vai ser resolvido com a vinda de Cristo. E esse problema ele permeia o cara que viveu 1000 anos atrás e o cara que nasceu hoje, 1º de junho de 2025, que nasceu 1 ano atrás, que nasceu 30, 40, 50, 100 anos atrás. O problema é o mesmo do homem, é a separação de Deus por causa do pecado. Então, é totalmente lógico, cronológico, linear, esse entendimento que nós temos uma aliança só. E como que o dispensacionalismo estrutura o pensamento dele? Quem lê e compreender esse quadro aqui em 10 segundos... Então, por isso que eu falei, quem lê e compreender isso aqui em 10 segundos é um gênio, né? Porque nem daqui eu acho que dá para ler direito. Mas isso aqui, a gente vai explicar ele melhor, são as 7 dispensações que o dispensacionalismo clássico entende, tá? Então, são 7 dispensações aqui. Aqui é a criação de Israel, ali com Abraão, e aqui depois a vinda da igreja, e aqui a parte final. Seria o reino aqui, o milênio, a parte daquele reino milenar. Como eu sou um pouco bonzinho, eu fiz um resumo desse quadro, mais fácil de entender. Então, vou deixar todo ele exposto aqui, a gente fala um pouquinho dele. Então, as 7 dispensações ali em cima, né? 1 a 7, inocência, consciência, está um pouquinho apertado ali, mas acho que dá para ler agora, né? Governo humano, promessa, lei, graça e reino milenar. Qual que é a estrutura do dispensacionalismo, do pensamento deles? Você tem um teste, gera um fracasso e vem uma consequência. E a partir daí vem uma nova dispensação. Então, período da inocência, eles tinham uma ordem, um teste, não comer da árvore, como está ali. Eles fracassaram porque eles comeram. Então, veio a maldição e a morte. Aí, como, digamos, esse plano não deu certo, realmente o homem descumpriu, ele cai no pecado. Aí é feito um novo teste com o homem ali em Adão. Tinha que obedecer a Deus, eles entram em corrupção e realmente o pecado toma conta do mundo, Deus traz o juízo, que é o dilúvio. Então, se relacionou de uma forma que também não deu certo, porque o homem não cumpriu aquele teste, então vem uma nova dispensação para eles, o governo humano. Então, eles vão ter que povoar a terra, só que eles vão desobedecer, e com isso vem Babel, aquela confusão de línguas, separação de línguas, e começa a criar até as figuras um pouco ali de, entre aspas, estados, países, com essa situação. Aí agora vem a promessa. Abraão recebe de morar em Canaã, mas eles saem, não cumprem, vão para o Egito, né, com José e tudo mais. Então, com isso, eles sofrem a escravidão. Agora é feita uma nova aliança, uma nova dispensação, melhor dizendo, que é a da lei. Eles têm que guardar essa lei. Alguém vai cumprir a lei? Algum homem no Antigo Testamento cumpriria essa lei? No Novo também, mas vou falar do Antigo porque é o momento histórico. Cumpriria. Vou me ater só aos 10 mandamentos, tá? Acho que os irmãos têm a compreensão de que os 10 mandamentos do Decálogo é só uma consolidação, um resumo, digamos assim, essencial da lei de Deus, né? Existem outras questões também que Deus coloca para nós. Alguém é capaz de guardar essa lei? Se o próprio salmista do Antigo Testamento fala que nós nascemos em pecado, então é nesse sentido que a literalidade fica complicado. Por quê? Ninguém vai guardar a lei. Acabamos de citar o exemplo de Davi, o homem segundo o coração de Deus, que descumpriu. Não vão cumprir. E com isso, como não cumpriram, teve a dispersão. O reino de Israel se desfaz, vão para o cativeiro na Síria, primeiro o reino do norte, depois o reino do sul, Judá vai para o cativeiro babilônico. E com isso, como não cumpriram a lei, vem a graça. Com isso, a gente entra no que eles chamam do período da graça. Os irmãos já devem ter observado, às vezes até dito isso. Antigo Testamento é lei. Novo Testamento é
graça. Essa separação ela existe muito forte na cabeça de muitas pessoas. Isso é oriundo do pensamento dispensacionalista, que eles separam. No Antigo Testamento a gente vivia debaixo da lei. Agora a gente vive debaixo da graça, como se agora então eu posso adulterar, né? Está lá nos 10 mandamentos, é no Antigo Testamento, no Novo aqui não fala, aí Jesus vem e fala. Não, é pior. Se você olhar para uma mulher com algum desejo, você já adulterou com ela, você já é um adúltero só pelo fato de olhar e imaginar, pensar, desejar alguma coisa. Mostrando novamente a união de todas essas alianças, que tudo que está dito lá vem para o Novo Testamento. Porque não tem condições de ninguém cumprir essa lei e fazer essa separação. Como então que os crentes do Antigo Testamento foram salvos? Alguém questiona aqui que Davi foi salvo? Acho que não. Toda a história que nós lemos, é a própria palavra de Deus, declarando ele como o homem segundo o coração de Deus, nos dão elementos para a gente acreditar, certeza, a gente não tem só o próprio Deus que vai saber isso, obviamente, que ele foi salvo. Mas como que ele foi salvo se ele descumpriu a lei? Aí a gente começa a ver agora alguns outros entendimentos dos dispensacionalistas. O sempre é ou não é mediante Jesus Cristo? A gente fez essa pergunta no começo da aula. Olha o que algumas afirmações de pessoas dispensacionalistas, no caso a Bíblia de Scofield, faz. Como uma dispensação, a graça começa com a morte e ressurreição de Cristo. Ou seja, quem foi salvo no Antigo Testamento foi sem graça então, né? Porque começa com a morte e ressurreição de Cristo. O objetivo do teste, falando agora da graça, né? Lembra aquela estrutura? Teste, tem um fracasso e uma consequência. Então, o objetivo do teste não é mais a obediência legal, a obediência da lei, como condição da salvação. Ou seja, para ser salvo para eles, você tinha que cumprir a lei. Para você ser salvo, a condição é a obediência à lei. Mas a aceitação é a rejeição de Cristo. Esse é o entendimento de Scofield. Só que agora a gente vai além. O judaísmo, os judeus, têm o seu próprio campo de teologia com a sua soteriologia, né, a doutrina da salvação, e sua escatologia, aquele Schaeffer, fundador lá daquele seminário que a gente falou de Dallas. Eles fazem essas afirmações. Você vê que são afirmações muito fortes. Essa aqui, eu quero saber, na visão deles, como que alguém foi salvo no Antigo Testamento. Aqui cai numa brincadeira que eu gosto de fazer. Parece que aqui, ou a pessoa vai ser salva porque ela é perfeita, sem pecado, e a Bíblia fala que só houve um homem sem pecado nesse mundo, que é Jesus Cristo, ou ela vai ser salva, como alguns dispensacionalistas entendem, que é pelo fato de pertencer a Israel. Então, se você tem um passaporte israelense, você teria a salvação. Até a interpretação de um texto que é bem difícil, de Romanos 11, caminha um pouco nessa linha para alguns, de que, no futuro, todo Israel será salvo. Exatamente por essa questão de pertencer à etnia judaica, etnia de Israel. Totalmente. Se associam. Se associam. Está, de novo, naquela ação da pessoa. Aí a gente cai num problema muito sério com essas pessoas. Esses infantes, crianças sem intelecto nenhum, né, pela idade, ou pessoas com alguma limitação, alguma deficiência, porque elas jamais vão ter condições de ter esse arbítrio de escolher. Mas agora, quando a gente joga isso para a soberania de Deus, vai ser a escolha dele e, novamente, nós temos que crer tanto nas promessas que ele faz, e que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. É realmente questão de fé, a gente entregar tudo na mão de Deus, não deixar debaixo da capacidade da capacidade como teria de escolher alguma coisa. Porque o homem morto, ele não vai escolher boas coisas. O que Paulo fala? O bem que eu quero, eu faço todo dia, né? Eu faço toda hora. Não, o bem que eu não quero... Espera aí, só para não trocar aí. O bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, toda hora eu estou fazendo. E a nossa vida é assim. A gente peca, não querendo fazer, mas acaba caindo sempre no pecado. Então, o dispensacionalista trabalha com a leitura literal da Bíblia, na questão muito voltada para as promessas de Israel, e separa igreja e Israel, Novo Testamento e Velho Testamento, colocando condições específicas para a salvação no Antigo Testamento, condições impossíveis de serem cumpridas, e colocando aspectos de salvação separados, um para o judeu e outro para a igreja. Né? E a Bíblia nos mostra algumas questões sobre isso. Alguém fala? Eu estava numa igreja especialista, o que mais me chocou foi o seguinte: sai daqui, que você vai querer ouvir.
vai falar disso no final da aula, já deu um spoiler, né? Então, um ponto que vocês ganharem para responderem bem, a gente tira porque vocês anteciparam o final da aula. Mas esse ponto é muito importante. Não sei se os irmãos ouviram, foi colocado que os sacrifícios vão voltar. Tá? A gente vai falar isso bem rapidamente, que eu vou dar uma acelerada para não passar aqui, já chegou meio-dia, né? Então, aí vai ter algumas linhas escatológicas diferentes que vão aparecer só aqui, que vai divergir dentro do próprio dispensacionalismo, tá? De como que vai ocorrer a salvação dentro do reino milenar. Tem alguns que vão entender, aí que tá, alguns entendimentos são difíceis, alguns entendimentos a gente consegue conciliar, outros são mais complicados. Tem gente que fala que quando Jesus voltar, tiver o arrebatamento secreto, que algumas pessoas têm esse entendimento da igreja, né? Que é até aquela brincadeira, né? Você está dirigindo o carro, se você for crente, o carro, você vai subir, o carro vai ficar por aí, sei lá como é que vai fazer, o que vai acontecer com esse carro se você estiver dirigindo, né? Pior é avião, né? Que não tem nem jeito. Carro, dependendo da batida, ainda dá para você sobreviver. Avião não vai ter nem salvação. Mas eles entendem que, inclusive, a salvação vai ser fora de Jesus Cristo. Você acha pessoas falando isso. Então, assim, são coisas muito complicadas que pegam aqui nessa parte do reino milenar. Por isso que o esforço que a gente falou de interpretação é muito grande para chegar em algumas conclusões que eles chegam. Mas essa condenação que vai vir aqui é para aqueles, na visão deles, no modo geral, que estiverem fora de Cristo. Aí vai envolver aqui a Batalha de Armagedon, é a parte mais escatológica aqui. Esse lago de fogo já é a parte final mesmo, tá? Porque quando está no período da graça, várias pessoas vão rejeitar Jesus. Com essa rejeição, vai vir a grande tribulação. Aí, dentro dos personalistas, vai ter aquela linha das pessoas que acham que a igreja vai estar na grande tribulação e outros que acham que não vão estar. O entendimento já vou te passar a palavra já, do amilenismo, é que a igreja está vivendo nessa grande tribulação. A gente tem esse privilégio de estar aqui reunido numa boa. Passou um pouquinho do horário, se a gente quiser ficar aqui até 5 horas da tarde, a gente fica sem perturbação. Mas quantos irmãos nossos são perseguidos, são decapitados, literalmente por causa do evangelho, todos os dias, sofrem, apanham, sofrem todo tipo de coisa. Acho que ele quer comentar. Tranquilo? Cristiane? É amilenista. Assim, o aliancismo, ele casa com o amilenismo e casa também com o pós-milenismo. É possível casar. Com o pré-milenismo não tem como casar. Você vai fazer uma leitura de um jeito e vai terminar de outro. Não tem como. Milênio já está em andamento. Isso. Ela será mais forte. Isso nós temos, claro. Acabou que eu passei aqui, ó, esse texto aqui, ó, adiantei. Então, esse texto aqui de Atos, né? A gente leu Atos 3, Atos 2, agora Atos 4. Jesus é a pedra rejeitada por vós, a qual se tornou a pedra angular. Ponto central agora, que contradiz o que a gente vê alguns textos dispensacionalistas. E não há salvação em nenhum outro. Ou seja, não tem como existir salvação fora de Jesus Cristo. Por mais que por alguns caminhos, em alguns momentos da história algumas pessoas acham que possa ocorrer. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Tá? Olha, trazendo a mesma promessa desde Abraão para o Novo Testamento. As promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente, em Gálatas. Não diz, e aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Agora, o que prova que todos nós aqui somos israelitas de uma forma ou de outra. Se sois de Cristo, todos nós aqui declaramos Cristo como nosso Salvador, nós somos descendentes de quem? De Abraão. E herdeiros segundo a promessa. Ou seja, aquela promessa feita para Abraão, de que muitos descendentes, incontáveis descendentes, vão ocupar toda essa terra, está se cumprindo aqui, ó. O evangelho se espalhando, tomando conta do mundo, o evangelho percorrendo todo esse mundo, buscando os eleitos de Deus por meio do evangelho. Está acontecendo exatamente nesse momento que nós estamos vivendo, tanto lá no primeiro século quanto hoje. E nós somos descendentes, herdeiros, segundo
a promessa. Então, esse entendimento que surge ali, final do século XIX e explode no século XX, gerou respostas muito contundentes de algumas pessoas, né? O A.W. Pink, né? O primeiro nome dele é Arthur, o W eu esqueci, então fica ali o A.W. Pink, que ele já foi dispensacionalista, depois ele abandona essa visão e ele escreve de maneira bem forte, né? Essa é uma simples amostra, né, num livro que ele trata do dispensacionalismo, é uma simples amostra dos conteúdos superficiais que podem ser encontrados nessa bagatela popular, bem forte, né? E aconselhamos fortemente que os nossos leitores não desperdicem seu tempo e dinheiro lendo-a, né? Lendo ela. Então, é muito complicado. São só mais 3 slides, meus irmãos. 2 minutinhos a gente termina aqui. A gente vai falar do que foi colocado aqui, um pouquinho dessa questão do reino milenar, que eles têm esse entendimento que é chamado de pré-milenista, né? Porque a gente está vivendo hoje no momento antes do milênio, por isso que é pré-milenista. E o nome amilenismo não é muito perfeito, porque parece que o A está negando o milênio, né? Não é que a gente nega o milênio, a gente acredita que já estamos vivendo no milênio. O milênio não vai ser futuro, por isso que é amilenismo nesse sentido, tá? Então, a questão futura. Eles creem que nesse reino milenar vai ser construído novamente o templo, Israel vai ser restaurado, por isso que aquela questão do relógio de Deus aqui para eles é importante. Então sempre surgem às vezes algumas coisinhas, o pessoal falando, tem gente juntando dinheiro, famílias judaicas, a reconstrução do novo templo e tal. E aqui que vai se cumprir todas as promessas literais para Israel. Por isso que lembra aquele quadro comparativo, que eles não creem que o reino de Davi se consolidou plenamente aqui nessa terra lá atrás, e que as promessas que são feitas pelos profetas a Israel não são para a igreja, não são promessas espirituais, mas promessas literais. Basta a gente olhar e ver a promessa que é feita para Davi, em 2 Samuel 7, quando fala que o reino de Davi será para sempre. Esse reino de Davi para sempre é Jesus Cristo. Ele é a raiz de Davi, que já está reinando, como a gente falou, nos céus e na terra, e toda a autoridade está na mão dele. Esse reino já está acontecendo. E quando os fariseus perguntaram para ele, em Lucas 17, como que o reino ia ver, ele fala, o reino já está aqui entre vós, o reino sou eu já estou entre vós. Mas eles creem na literalidade, que essas promessas vão acontecer nesse reino milenar com a restauração do templo, Israel, e agora vem a parte mais complicada. A gente viu um pouquinho aqui hoje, em que eles vão trazer novamente os sacrifícios. Agora, a base bíblica para isso, como eu falei, é complicadíssima. Você tem que fazer assim, uma manobra, uma torção de textos absurda para você justificar isso. Menos pior, pelo menos, é isso aqui. Esse Pentecoste, ele é discípulo do Schaeffer, tá? Ele vem depois do Schaeffer, que tem o Scofield, aquele Schaeffer ou Schaffer, depois esse Pentecoste. O pão e o vinho da ceia do Senhor são para o crente símbolos memoriais físicos e materiais da redenção já adquirida. Até aí, beleza. No modo geral, a gente pode entender um pouquinho diferente, mas no geral até que vai. Esse será o caso dos sacrifícios reinstituídos em Jerusalém. Eles serão comemorativos, como os sacrifícios antigos se davam em perspectiva. Agora, perspectiva do quê? Se Hebreus... Podia ter colocado esse slide aqui, ó. Os irmãos abrirem aí Hebreus 10, pegar o versículo certinho aqui. Aqui, ó, Hebreus 10, vou ler o versículo, ainda bem que está marcado aqui, ó, 4 e 12. Hebreus 10, 4. Porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. A gente viu isso na própria pregação de hoje. Agora o versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre. Que memorial é esse que precisa ter de sacrifício, meu Deus do céu? Literalmente, meu Deus. Que memorial é esse que precisa ter? Essa é a palavra de Deus, escrita aos Hebreus. Capítulo 10, versículo 12 diz, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre único sacrifício pelos pecados, sentou-se à destra de Deus. Não há mais o que fazer, o que rememorar, o que vem em perspectiva, não tem. Então, assim, é até interessante que isso é escrito aos Hebreus, que queriam trazer novamente coisas do Antigo Testamento para a vida da igreja. E o autor de Hebreus, né? Não Paulo, mas o autor de Hebreus, tem que escrever essa carta falando, ficou para trás. O nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo. Ele pagou todo o preço, cumpriu
Tudo que tinha que ser cumprido, tudo que estava lá atrás ficou como sombra. Se cumpriu, se aperfeiçoou em Cristo. Tá? Então, realmente é um entendimento muito complicado. E eu termino a aula aqui com esse versículo de Romanos 10, 12, que diz: não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo Senhor de todos, rico para com todos o que o invocam. Todos estamos pendurados em Cristo, seja antes olhando para o futuro que o Redentor viria, seja hoje olhando para trás que o Redentor já veio. Tá? Então, meus irmãos, essa foi a aula aí, a gente deu uma corridinha no final aí, por causa da primeira parte que a gente conversou um pouquinho aqui, mas foi muito boa, e principalmente a participação de todos os irmãos. E, quando eu estiver dando aula, eu quero que vocês participem assim mesmo, tá? E continuando a participação.